Seja bem-vinda à Biblioteca Mística, um espaço onde as histórias atravessam o tempo e despertam a imaginação. Hoje vamos continuar com um dos contos mais fascinantes da literatura, Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. A cada capítulo, um novo mistério. A cada página, uma nova descoberta. Permita-se entrar neste mundo onde o impossível acontece, onde portas se escondem e onde o tempo corre de maneira inesperada. Acomode-se, respire fundo e vamos começar. Capítulo 2 Lago das Lágrimas. Eis em que dá o curiosismo, exclamou Alice para si mesma, sem reparar que estava errando na palavra. Ao perceber que começaram a aumentar de tamanho, como as coisas que a gente olha através de um telescópio. Adeus, adeus, meus caros pés, disse assim porque, quando olhou para os pés, notou que estavam lá longe e tão pequeninos que quase se tornavam invisíveis. Meus pobres pezinhos, quem poderá agora fazer sapatos e meias para eles? Só mesmo uma pulga sapateira. Mas a distância entre minha cabeça e meus pés vai ficar tão grande que não vale a pena me preocupar. Que se arrumem como puderem. Disse isso e logo se arrependeu. Não, não! Tenho que ser gentil para com eles. Do contrário, também me abandonam e não mais me levarão para onde eu queira ir. E para agradar os pés, que deviam estar muito zangados, gritou bem alto, de modo que lá de longe eles pudessem ouvir. Quando chegar o Natal, hei de dar a vocês um lindo par de sapatinhos dourados. Ouviram? E começou a pensar como havia de ser para entregar a seus pés, lá longe, o par de sapatinhos dourados. Teria de mandá-los por um mensageiro. E seria engraçado, isso de a gente mandar presentes aos pés distantes. Havia de fazer um pacotinho muito bem feito com endereço assim: pé direito e pé esquerdo, respeitáveis extremidades do corpo de Dona Alice, com muitas saudades da mesma. Arre, como estou asneirenta hoje! Exclamou em seguida, caindo em si. Nesse instante bateu com a cabeça no teto da sala, pois fora crescendo, estava agora com mais de 3 metros de altura. Lembrou-se então da chave, tomou-a de cima da mesa e correu em direção da portinha. Pobre Alice! Pôde tirar a chave de cima da mesa, mas aumentada de tamanho como ficara, era-lhe de todo impossível passar pela portinha. Sentou-se no chão novamente e rompeu a chorar como da primeira vez. Que vergonha! Disse em certo momento. Tamanha moça a chorar que nem criança de peito. Pare com isso, pois você sabe que chorar nunca adiantou coisa alguma. Apesar do pito que ia passando em si própria, as lágrimas continuavam a cair-lhe dos olhos. E breve formaram em redor dela um pequeno lago que tomou metade da sala. Estava nisso quando ouviu um ruído. Enxugou logo o rosto e voltou-se para ver o que era. Era o coelho branco que regressava, esplendidamente vestido, tendo numa das mãos um par de luvas e na outra um leque. Vinha saracoteando e falando entre dentes. Meu Deus! Será que a duquesa não vai zangar-se com a minha demora? No desespero em que Alice estava, lembrou-se de pedir socorro ao coelho e disse-lhe em voz baixa, com toda a timidez: Meu caro senhor! Mas o ilustre figurão sobressaltou-se e, deixando cair as luvas e o leque, sumiu-se aos pulos na escuridão. Alice apanhou o leque e, como estivesse fazendo muito calor, pôs-se a passear pela sala, abanando-se todo o tempo. Enquanto isso, ia dizendo: Meu Deus,
Como tudo me parece estranho hoje. No entanto, até ontem as coisas corriam como de costume. Quem sabe me trocaram por outra criatura durante a noite? Estudemos o caso. Será que sou mesmo a Alice de ontem? Se não sou, então quem sou? Eis o grande problema. E começou a recordar todas as meninas com quem se dava, para ver se haviam trocado por alguma delas. Cleo. Serei a Cleo? Não pode ser. A Cleo tem cabelos crespos e os meus são lisos. Também não posso ser a Zuleika, porque Zuleika é muito burrinha e eu não me sinto tal. Mas serei eu mesma, a Alice de ontem? Que confusão terrível. Vamos tirar a prova. Vamos ver se sei as coisas que sabia ontem. 4 vezes 5, 12. 4 vezes 6, 13. Não. Com tabuada a coisa não vai. Experimentemos a geografia. São Paulo, capital Turquia. Londres, capital Venezuela. Está certo ou errado? Está errado. Logo, eu fui trocada pela burrinha da Zuleika. E Alice recomeçou a chorar. Sou a Zuleika. Terei agora de viver naquela casa feia onde ela mora e tomar pitos da professora por nunca saber as lições. Ai, e chorou, mais 1 litro de lágrimas. E que sou a Zuleika, continuou. Ficarei para sempre dentro deste buraco. É inútil que a gente lá de cima me descubra aqui e me grite. Suba, queridinha! Se fizerem isso, perguntarei. Digam primeiro o meu nome. Digam quem sou. Porque se disserem meu nome certo, se disserem que sou Alice, então sairei daqui. Mas se disserem que sou a Zuleika, então ficarei enterrada nesta cova toda a vida. E Alice, já cansada de estar no fundo daquele buraco, olhou para cima, ansiosa de ver aparecer por lá alguma cara de gente que a avistasse e dissesse quem ela era. Nisto olhou para as mãos e notou que, sem o perceber, havia calçado as luvas do coelho. Como pode ser isto? Exclamou muito admirada. Como pude calçar estas luvas tão pequeninas? Querem ver que diminuí de tamanho sem o notar? Dizendo isto, correu para perto da mesa a fim de medir-se, e verificou que encolhera de novo, e estava com apenas 7 centímetros de altura. E notou ainda que continuava a diminuir. Descobriu logo que a causa daquilo era o leque que tinha na mão, leque mágico, e jogou-o para longe, de medo de desaparecer totalmente. De que escapei, murmurou, ainda assustada da repentina mudança, mas satisfeita por ver que ainda restavam 7 centímetros dela mesma, e que agora poderia ir ter ao jardim. Correu então para a portinha, mas logo reparou que esquecera de tirar a chave de cima da mesa, quando dispunha de altura para isso, de modo que estava tudo na mesma, isto é, sem poder alcançar a chave e sem poder ir ao jardim. As coisas vão de mal a pior, disse. As coisas vão péssimas, as coisas vão... E Alice não pôde concluir a frase. Escorregou e caiu de costas no lago de água salgada, e se havia formado com as suas próprias lágrimas. Sua primeira ideia foi que havia caído no mar, e nesse caso só poderei voltar para casa de trem, pensou consigo. Alice só fora uma vez na vida ver o mar, quando bem pequenininha, e ficou para sempre com a ideia de mar que teve naquela ocasião. Mar era uma praia cheia de crianças brincando na areia, perto de fileiras de casinhas de banhistas, e lá atrás uma estação de estrada de ferro. Mas essa impressão de mar pouco durou. Alice logo percebeu que estava dentro de um lago de lágrimas, que ela mesma formara no chão quando se fez grandona qual uma giganta. Bem feito! Exclamou.
Quem me mandou chorar daquela maneira? Será muito bem feito que me afogue neste lago produzido por minhas próprias lágrimas. Que fim estranho! Creio que jamais aconteceu coisa semelhante no mundo, desde que o mundo é mundo. Nisto, ouvi um barulho na água e tratou de nadar na direção para ver o que era. Viu um animalão, que a princípio lhe deu ideia de um hipopótamo. Depois percebeu que lhe parecia grande assim porque ela estava muito pequena, e não era hipopótamo nenhum, e sim um rato, que também caíra na água. Valerá a pena falar com este rato? Pensou Alice. É tudo tão extraordinário neste lugar, e com certeza este rato é falante, como o coelho. Vejamos. E dirigiu a palavra ao rato assim: Senhor rato, poderá dizer-me qual é a saída deste enorme lago? Estou cansada de nadar, ó rato. Alice achou que era este um modo correto de dirigir-se a um rato. Nunca fizera semelhante coisa, mas lembrava-se que na gramática latina de seu irmão mais velho, que ela um dia abriu, havia um pedaço assim: o rato, do rato ao rato, ó rato. O rato deitou-lhe um olhar cheio de curiosidade e piscou um dos olhinhos sem nada a responder. Talvez não entenda a minha língua, pensou Alice. Talvez seja um rato francês, vindo com Guilherme, o conquistador. Alice conhecia muito mal a história desse rei e imaginava que fosse algum francês que ainda estivesse vivo e morando perto dali. Assim, repetiu a pergunta em francês, e como só sabia uma frase dessa língua, que era a primeira de um livro de leitura, disse: Où est Machette? O rato, assim que ouviu aquilo, deu um pulo fora d'água e pôs-se a tremer de medo. Alice apressou-se em sossegá-lo. Oh, desculpe, senhor rato. Esqueci-me que os senhores não gostam de gatos, nem de gatas. Está claro que não. Gostaria de gato você, se fosse uma ratinha? Talvez não, respondeu Alice com amabilidade. Mas não se irrite. É que tenho uma gatinha, da qual nunca me esqueço, e por isso não posso ter ódio aos gatos. Deixe estar que um dia hei de apresentar-lhe minha gatinha Diná. O senhor vai ficar adorando os gatos, se conhecer a Diná. Tão boazinha, tão macia e quietinha, continuou Alice, mais falando consigo mesma do que com o rato, cheia de saudades que estava da Diná. E como rosna bem, rosna que nem música, com toda delicadeza, cada vez que a deita ao colo, perto do fogo, e lhe corra a mão pelo lombo. Gosta de lamber as patinhas e passá-las pelo focinho. Além disso, é habilíssima na caça dos ratos. Vendo que ia cometer uma imprudência, Alice tapou a boca para que a palavra não saísse inteira e continuou. Mas mudemos de assunto, senhor rato. Vejo pela sua cara que este assunto gatal não é muito do seu agrado. Nós não falaremos mais da Diná. Nós? Exclamou o rato, todo trêmulo ainda. Nós é um modo de dizer. Quem está falando desse horrendo animal é você, não eu. Portanto, este nós está errado. Em minha família, essa palavra gato, ninguém a pronuncia. Faça o favor de não pronunciá-la outra vez, ouviu? Perfeitamente, concordou Alice, ansiosa por mudar de assunto. Falemos de cães, por exemplo. O senhor gosta de cães? O rato nada respondeu e Alice continuou. Perto de casa há um cachorrinho tão bonitinho que tenho vontade que o senhor o conheça. É um fox terrier, de olhos muito vivos, pelo comprido e sedoso, muito crespo. Sabe buscar os objetos que a gente atira, fica de pezinho no canto e mais coisas. Uma galanteza. Pertence a um chacareiro que vive a gabá-lo e a dizer que nem por 1000 cruzeiros dá um tão bom caçador de
Alice tapou a boca de novo, ao perceber que ia pronunciando nova inconveniência. Mas o rato percebeu o que ela ia dizendo e afastou-se, nadando com quantas forças tinha. Alice nadou atrás dele, chamando-o com ternura. Volte, caro ratinho. Venha conversar comigo. Juro que não falarei mais nem de gato, nem de cachorro, já que o senhor não gosta desses entes. Ouvindo tais palavras, o rato voltou e veio vagarosamente colocar-se de novo perto dela. Estava pálido de emoção, assim pensou Alice, e mal pôde dizer em voz débil: vamos para a margem. Lá contarei por que não posso ouvir falar de gatos e cães. Era tempo. O lago estava enchendo-se de bichos. Havia um pato, um ganso, um papagaio e até uma águiazinha nova. E mais bichos de pena e pelo. Por entre eles, Alice abriu caminho e nadou para a margem, seguida do senhor Ratinho. E assim encerramos mais um capítulo de Alice no País das Maravilhas, na versão adaptada por Monteiro Lobato. Se essa história despertou sua imaginação, deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar explorando mundos extraordinários. No próximo capítulo, novas surpresas aguardam por Alice. E talvez por você também. Até a próxima leitura!